Por se tratar de um assunto polêmico e delicado, vou procurar colocar passo a passo para que não haja confusão e sim entendimento. Começo falando do mundo das energias, que é a base de toda a criação no universo. Digo com segurança que tudo que existe no mundo material é influenciado, criado e alterado pelo mundo das energias. Sem as energias magnéticas que regem nosso planeta, não conheceríamos as formas de vida como elas são. Caso não houvesse em nosso planeta a força gravitacional, não teríamos a musculatura que hoje temos. Provavelmente nossa forma física seria outra. Tudo que é matéria, embora não possamos enxergar, tem energia e é alimentada por essa energia. Cada elemento, cada matéria tem sua própria energia. Podemos comprovar concretamente observando a ação do material chamado ímã. A diversificação de energias é muito grande. Posso até dizer que a quantidade de energia é infinita, pois da união de duas energias se forma uma terceira. Essa terceira unida à primeira formará uma quarta. Essa quarta unida à segunda formará uma quinta e assim por diante. Quando você corta uma árvore, você simplesmente a transformou, mas a energia dela continua nas partículas que restaram. Digamos que parte dela foi transformada em uma mesa. A energia da árvore continuará nessa mesa, alimentando cada partícula, cada molécula, e a mesa existirá até que a energia que a envolve e alimenta se acabe. O corpo físico que usamos é também alimentado por energias que vêm de várias fontes. As mais conhecidas são o ar, a água, substâncias que compõem os alimentos e principalmente por nosso espírito, que é pura energia. Provém dele, do espírito, a principal fonte de energia que alimenta o corpo físico. Ao contrário da madeira, ferro, metais, pedras e outras matérias, nosso corpo não retém prolongadamente a energia absorvida. Em consequência, acaba se deteriorando tão logo se desligue do espírito, da energia espiritual, que é a sua principal fonte de alimentação. Fazendo uso da projeção astral consciente, ou seja, saindo temporariamente de seu corpo físico com plena consciência, poderá observar que todas as matérias possuem uma película energética que as envolve, desde um ser vivo até um pedaço de plástico. Estando fora do corpo e olhando para uma nuvem de insetos, poderá observar que formam pontos que emitem claridade. Essa claridade é a energia que os mantém com vida. Perceba que tudo que existe no universo foi criado e é composto de energias. Existe um número incalculável de energias que, ao se fundirem, transformam-se em outras energias. Essa união também pode provocar reações químicas que acabam por se transformar em gases, ou matéria líquida ou sólida, compondo metais e todo tipo de substância. Assim se originam as nuvens de gases que dão origem às estrelas, planetas e tudo que compõe o universo visível e invisível aos nossos olhos. Também dessa forma se originam e se originaram as energias pensantes, energias inteligentes, energias que damos o nome de espírito. Talvez seja mais fácil aceitarmos que fomos criados por Deus, porém devemos observar que Deus é perfeito e tudo que Ele cria é perfeito. Tudo que Ele cria funciona e não precisa ser refeito, remodelado nem retocado. Muitos afirmam que Deus nos fez perfeitos, mas vejo nessa afirmativa algo estranho, porque perfeito mesmo é só Deus, não existe nada e ninguém que se iguale a Ele. Além do que, analisando a palavra perfeito, veremos que o indivíduo perfeito não erra, não retrocede à primitividade, não perde valores, possui sabedoria, inteligência, equilíbrio e não se contamina com a maldade. Digamos que você pense que o espírito é criado por Deus e que estou dizendo banalidades. Então faço uma pergunta a você. Quem criou Deus? Acredito que não saiba dizer. Então digo que Deus é energia puríssima, a mais alta concentração de energia pura e inteligente. E ele surgiu das energias presentes no universo. Essas energias são as mesmas que criam os espíritos. A criação dos espíritos é feita pela união de energias que se aglomeram aleatoriamente, formando espíritos de diversos tipos com diversas características. Esse é o motivo de haver grande diferença entre os indivíduos, grande diferença entre nós, espíritos de terráqueos, espíritos de alienígenas e de animais. Não é necessário que creia nisso tudo, não é importante que acredite em nada disso.
Mesmo porque cada um traz dentro de si sua própria verdade, mas analisando esse fato terá respostas que nunca lhe deram. Pense nisso. Voltando ao tema energias, habitantes de outros planetas, seres com altíssima tecnologia, usaram a genética para alterar a própria alimentação física. A alimentação do corpo físico, passando a alimentar-se somente de energias irradiadas e não de energias ingeridas. Com o corpo físico preparado, através da energia irradiada, eles recebem zinco, potássio, magnésio e toda a gama de vitamina, proteínas que a matéria necessita, além de calorias, carboidratos e outros elementos. Um exemplo disso na Via Láctea são os habitantes de Órion. Deixaram de ser predadores, eles não precisam matar nenhum pé de alface para viver. Seu organismo recebe a energia que necessita sem precisar processá-la. Essa energia pura segue diretamente até as células, ocasionando a nutrição. Porém, foi preciso milhões de anos para que alcançasse essa tecnologia. O início da civilização oriniana se deu como a nossa. O grande Criador, Deus, o Supremo, criou em Órion um mundo material, com tudo o que era necessário para o desenvolvimento da vida. A única e grande diferença entre a criação na Terra e em Órion está no fato de que o corpo físico dos orinianos recebeu espíritos de altíssima evolução. Espíritos que aqui na Terra chamamos de anjos. A evolução deles foi extremamente mais rápida que a nossa, pois contavam com o fator inteligência espiritual aliado à sabedoria. Deus criou para eles a mesma forma física que hoje temos, com a diferença apenas na altura, que era em média de 6 metros. Mas com o passar do tempo, depois de descobrirem o controle genético, os orinianos iniciaram a grande saga que resultou na grande transformação genética, na transformação física do corpo que hoje ocupam. Digamos que eles deixaram de usar um caminhão e passaram a usar uma Mercedes conversível, muito menor no tamanho, 20% da altura que tinham, porém providos de grande versatilidade. Entretanto, se preocuparam em guardar e manter um banco de dados com as características de sua formação genética. Com imensa inteligência e sabedoria espiritual aliada à capacidade de usar 100% do cérebro, através da manipulação genética, os orinianos se tornaram seres capazes de criar outras formas de vida, vida como a dos animais, vegetais, insetos e outros. Do ponto de vista do homem, se tornaram deuses em relação à criação. Agindo e sentindo-se como deuses, grande parte dos orinianos aos poucos foi se distanciando do grande e verdadeiro Deus. O distanciamento foi tão grande que deixaram de ter sentimentos, se transformaram em seres que agiam somente pela lógica, deixaram de sentir amor, piedade, saudades, acabaram as emoções, se transformaram em robôs, em máquinas. Espiritualmente voltaram a ser como eram no momento de sua concepção, no momento da criação. Veja o depoimento de um alienígena capturado e mantido nos Estados Unidos. Um alienígena com vida foi capturado em 1948 após a queda de um OVNI nos Estados Unidos. Ele recusou a se comunicar durante um ano. Foi apelidado de IB, Entidade Biológica Extraterrestre. Depois começou a se comunicar e deu detalhes de seu planeta. Ele tinha uma máquina que conectava telepaticamente. Assim se comunicava com outros de sua espécie. Podia também ver através do passado e do futuro, além de outros efeitos incríveis. Disse acreditarem no universo como um ser supremo e que viviam em harmonia sem guerra e que havia eliminado todas as doenças. Viviam aproximadamente 800 anos e sua tecnologia era muito mais avançada que a nossa. Todos se surpreenderam com o que viram através da máquina. IB podia se comunicar com várias naves que mantinham órbita a quilômetros da Terra. Contou que eram capazes de atingir áreas do universo além de nossa imaginação e que operavam telepaticamente junto a computadores biológicos e não tinham nenhum tipo de controle conhecido. Falou como sua tecnologia havia criado um sistema em que tudo funcionava sem a necessidade de operadores.
Tudo era monitorado através de um centro de controle. Diz que seus técnicos estavam presentes e que seu poder era a eterna energia do cosmos. Sua raça não tinha governos como na Terra, mas uma sociedade governada por sábios anciões que se reuniam para tomar decisões políticas. Não possuíam um sistema monetário, pois a federação provia as necessidades do povo, mantendo a igualdade entre eles. O encontro foi marcado com o presidente Eisenhower em 1954. Ocorreu sob máxima segurança em um local secreto. Foram feitas considerações sobre a permanência de alienígenas na Terra. Eisenhower disse-lhes que o mundo não estava pronto para eles. Quando visitamos a Terra, dissemos ter uma ordem técnica e emocionalmente avançada, mas havíamos cometido um engano deixando a tecnologia suprir o afetivo. Com o tempo, tornamos-nos totalmente desprovidos de qualquer instinto emocional e éramos incapazes de sentir amor, esperança ou alegria. Disso resultou uma raça mecânica que perdeu o sentido da existência. Precisamos de ajuda e procuramos a raça humana, pois todas as grandes emoções ainda estão vivas na Terra. Solicitamos tecnologia e materiais, assistência biológica para transferir o DNA para a nossa raça, ajudando-nos em nosso desenvolvimento. Perder nossa emoção foi um processo gradual, silencioso que aconteceu sem que percebêssemos, até que fosse muito tarde. O maior presente que se pode ganhar é o sentimento, e sem ele a existência não tem sentido. Precisamos sentir a alegria e a beleza do amor, sermos capazes de sermos felizes ou tristes, e até mesmo de chorar, mostrar a afeição por nossa raça, recobrar o espírito da amizade e a harmonia do amor para nosso mundo. Esse depoimento comprova que muitos povos voltaram a ser como no momento da criação. Entre eles está o povo de Orion, e tudo tem ligação com a vida extracorpórea. Para entender como os povos perdem os sentimentos transformando-se em máquinas, vamos ver as causas. Como já disse, contrário ao que muitos acreditam, os espíritos não foram criados por Deus, e sim por um ambiente propício à criação. O mesmo ambiente que um dia criou o Ser Supremo, o qual chamamos de Deus. Esse ambiente se chama Universo. Ele é o Senhor da criação e da destruição, Senhor da transformação e mutação, seja essa transformação criadora ou aniquiladora. Para o Universo, tudo é criação, até mesmo no momento da destruição, que nada mais é que transformação, novas formas e energias são criadas. Para o universo não importa se uma gigantesca e linda estrela está sendo criada ou destruída, porque o universo nada mais é que um ambiente mutante onde tudo pode acontecer. É nesse ambiente de frenesi que os espíritos são criados. Para as forças criadoras do universo, somos apenas uma criação. Não importa se o que está sendo criado está em equilíbrio ou desequilíbrio, pois nada é planejado, nada é pensado, simplesmente acontece. Apesar dos espíritos surgirem aos pares, as energias que os compõem são formadas de maneira aleatória. Por isso os espíritos não são perfeitos. Na verdade, os espíritos são o retrato da imperfeição. Esse é o motivo de haver grande diferença entre os indivíduos. Porém, tudo que o grandioso Deus faz é perfeito, porque existe planejamento, há sabedoria infinita e inteligência suprema. Então, obviamente, se fôssemos criados por Deus, seríamos perfeitos como Ele,
viveríamos em harmonia e equilíbrio eterno. É necessário que Deus intervenha colocando a energia divina, essencial para termos equilíbrio e ponderação entre criação e destruição, certo e errado. Surgimos aos pares porque uma energia não surge só, sempre tem outra que é o oposto e o complemento. É o norte e o sul, leste e oeste, o positivo e o negativo, a matéria e a antimatéria. Mas não podemos esquecer que as energias que Deus nos dá no momento da criação não são energias natas do Espírito. Então, da mesma maneira que a recebemos, podemos perdê-la voltando às origens do momento da criação. Essas energias que recebemos do verdadeiro e supremo Deus Criador precisam ser alimentadas. Do contrário, correremos o risco de perdê-las, voltando às origens como seres sem escrúpulos e sem sentimentos, como os renegados de Órion. Esse é o real motivo da necessidade de sempre estarmos em contato com Deus. Quando entramos em contato telepático com Deus, ou seja, quando dirigimos nosso pensamento a Ele, criamos um campo magnético que alimenta as energias que Ele nos deu, renova e alimenta as energias que veio dele para nós. Existem vários motivos para estarmos em contato com Deus, mas o que muita gente não sabe é que esse contato realinha os chakras, alimenta o ectoplasma e energiza o espírito. Agora chegamos ao ponto crucial. Até aqui falei que o universo forma um ser chamado de espírito, e isso foi para que você não confundisse um determinado fator de extrema importância. Na verdade, o universo constrói apenas um espectro, uma energia inteligente que só pode ser chamado de espírito a partir do momento que recebe a energia do Deus onipotente, do verdadeiro Deus. Então, de certa forma, Deus cria os espíritos, pois transforma espectros em espíritos. Os problemas do povo de Órion começaram a se afastar de Deus. Grande parte dos orinianos perdeu essa preciosa energia dada e alimentada por Deus. Aí tudo começou, voltaram a ser espectro, frios e sem sentimentos. Porém, agora dominavam a tecnologia da criação, passaram a ter poderes como o universo tem, mas igual ao universo, eles já não distinguiam entre criação e destruição, entre o certo e o errado. Agora veja qual a relação dessa história com a história contada na Bíblia sobre os anjos caídos. Os orinianos que se perverteram passaram a atacar, escravizar e matar. A partir do momento que parte dos orinianos se perverteu, surgiu um novo ciclo na Via Láctea. Desprovidos de escrúpulos, foram expulsos do planeta pelos próprios orinianos que se mantiveram em equilíbrio com Deus. Essa é a história dos anjos caídos relatado na Bíblia. Orinianos que outrora possuíam espíritos de anjo agora estavam transformados em demônios. Renegados pelo próprio povo de Órion, foram expulsos de uma nação que até então era sinônimo de paz, harmonia e progresso. Separaram-se em grupos, deixando o planeta. Com altíssima tecnologia, colonizaram outros mundos, deram origem ao povo da constelação de Leão, do Cisne, do Cocheiro, onde está Capela, de Touro, das Pleiades, Cão Maior, onde está Sírius, Retículo Centauro, onde está a estrela Alfa Centauro, Virgem, Dragão, Sagitário, Serpente, e outros continuaram na constelação do Caçador, porém em outros planetas.
Alguns dos antigos orinianos, os renegados de Órion, são hoje os Lesis, Anunnakis, Reptilianos, Greys, grandes e pequenos, Pleiadianos, Capelinos, Graysli, Ramai e outros. Existe uma hipótese que aponta para a possibilidade dos reptilianos não serem descendentes dos orinianos e nem naturais da Via Láctea, e sim de uma galáxia bem distante. É provável que eles até venham mesmo de uma galáxia já extinta, assim como muitas outras raças que hoje dominam nossa galáxia. Cada uma dessas civilizações renegadas de Órion se adaptou fisicamente ao clima e condições do planeta que escolheram para viver. Cada uma delas criou geneticamente uma forma física adaptada, porém a base genética entre eles é a mesma. A partir daí, nossa galáxia tinha duas grandes forças, a do bem e a do mal. As forças do bem foram as primeiras a chegar ao planeta Terra. Vieram em busca de ouro, material usado na fabricação dos equipamentos eletrônicos. Logo perceberam que a Terra era um paraíso sem dono, sem guardião, à mercê dos que aqui viessem. Então, observaram todas as criaturas feitas por Deus, e entre elas estava o homem de Neandertal. Fisicamente, esse ser, o homem de Neandertal, tinha certa semelhança com o ser primitivo de Órion. Então, os exploradores orinianos decidiram melhorar a genética dessa raça, nascendo então o homem atual, o Homo sapiens. Homo sapiens é uma palavra do latim que significa homem de sabedoria ou homem sábio. Essa é a resposta para os cientistas que nunca souberam explicar a aparição do Homo sapiens, fato que sempre foi uma incógnita entre os estudiosos e que a teoria de Darwin não soube explicar. Esse ato dos orinianos não foi de pura bondade, pois fomos usados como um banco de dados genético deles. Está em nossa genética o ancestral dos orinianos. O Homo sapiens é fruto da manipulação genética deles, porém uma parte de nossa genética nativa foi preservada. Então o homem atual é um ser híbrido, parte terrestre e parte oriniano. Quer um exemplo dessa realidade? Observe o esqueleto dos pés do Homo sapiens, do homem atual, e verá traços de um membro que era usado para viver em árvores. Os pés eram usados para agarrar. Aproximadamente 70% dos ossos do pé é constituído por dedos. Entretanto, os pelos que cobriam todo o corpo desapareceram. Ao mesmo tempo, nossa inteligência foi aflorada. Para a sobrevivência do Homo sapiens, os orinianos criaram centenas de plantas e tubérculos, todos adaptados ao consumo humano. Perceba que, ao entrar numa mata, poderá encontrar uma amoreira, um coqueiro, mas batatas, cenouras você não encontra. Pé de alface, couve você não encontra. Arroz e feijão também não. Esses alimentos foram criados pelos orinianos para nos servir na alimentação. Em função de a base genética ser a mesma, uma mulher pode ter filhos de um oriniano, assim como uma oriniana pode ter filhos de um terráqueo. A partir daí, nossa grande evolução iniciou, porém um pouco mais lenta que a dos orinianos, pois os espíritos enviados para habitar os corpos dos terráqueos não eram espíritos como o dos anjos, ou seja, tinham menor inteligência e pouca sabedoria. Entretanto, agora tínhamos um cérebro melhorado correspondendo à expectativa espiritual, cérebro que nos oferecia o uso de 100% de sua capacidade. Durante muitos anos, o povo oriniano do bem esteve conosco, porém, depois de certo tempo, expulsos pelos reptilianos, se foram prometendo que um dia voltariam. Quando os reptilianos chegaram
o planeta já tinha grande população espalhada por todos os continentes. Da mesma forma que hoje o homem quer colonizar o planeta Marte, um pouco antes dos reptilianos chegarem, os vários povos renegados de Órion também chegaram e se espalharam pelo planeta, cada um com uma pequena diferença física. Alguns com pele mais clara, outros mais escuras, alteração no tipo de cabelo, forma e cor dos olhos, estatura, fisionomia, tipo de escrita, vocabulário, costumes, religião, conceitos filosóficos, etc. A primeira iniciativa dos demônios reptilianos foi a de declarar guerra e não mais permitir a entrada das naves que não fossem as deles. Assim, os que ficaram na Terra foram isolados de seus povos, não puderam voltar ao planeta de origem e ficaram à mercê do controle e domínio dos reptilianos. Os reptilianos espalharam-se por todo o planeta. Logo perceberam que os habitantes tinham muito cérebro e seria difícil dominá-los. Então fizeram novas alterações genéticas visando principalmente limitar nossa capacidade de análise e entendimento. Diminuíram nossa capacidade de recebimento de ondas telepáticas. Isso foi feito na tentativa de nos isolar do mundo espiritual para que assim houvesse dificuldade no recebimento de mensagens vindas do povo da luz e de seu próprio povo. Agora eu vou falar da glândula pineal. Ela é a glândula que nós usamos para fazer o contato extracorpóreo e até mesmo corpóreo através da telepatia. Já provada pela ciência, a glândula pineal é o aparelho emissor e receptor de ondas do pensamento, ondas telepáticas, e, de maneira geral, ela é um dos importantes veículos para a nossa comunicação com o mundo extrafísico. Na alteração genética, essa glândula foi colocada propositalmente na parte traseira e inferior do cérebro, dificultando o nosso contato telepático. Limitaram nossa capacidade de memorização e aumentaram nosso instinto animal. Houve uma lavagem cerebral para que não nos lembrássemos de nossas origens, dos nossos ancestrais, de nossa história evolutiva, do povo que nos educou e nos ajudou, do povo a que pertencemos. Apagaram de nossa mente tudo o que poderia nos trazer sabedoria, limitaram totalmente nossa memória, inclusive bloquearam nosso cérebro para que não possamos nos lembrar das memórias atuais do subconsciente. Um exemplo claro disso é que as pessoas não lembram o que fazem ao sair do corpo, tanto no momento do sono quanto em momento de abdução por desmaios e outros fatores, porque essas lembranças ficam alojadas na memória do subconsciente e essa memória também está bloqueada. Entre outros objetivos está o de nos abobar para que nós os servíssemos como se eles fossem deuses, para que nós os víssemos como deuses, para que trabalhássemos como escravos, dando-lhes ouro e tudo o que eles quisessem. Você encontrará relatos na história de vários povos falando dos deuses que vieram do céu em carruagem de fogo, que lutaram entre si, que possuíram mulheres e deram ensinamento ao homem. Entre os ensinamentos está o uso dos minérios para fabricar ferramentas e armas. Também ensinaram a comunicação através da escrita. Observe a diferença entre a aparência do povo oriental e do ocidental. Da mesma forma, observe que há grande diferença na escrita. Entre outras coisas, também estão os costumes, as crenças e a diferença nos diversos gostos em todas as áreas. Observe a escrita dos sumérios, um dos primeiros povos a ser dominado e escravizado pelos reptilianos. Também, há muito tempo, os habitantes das Pleiades, entre outros, estão tentando dominar os humanos. Só ainda não o fizeram pela presença dos
reptilianos que os impedem. É bom saber que os reptilianos, para dominar o homem, sempre trabalharam e ainda trabalham em comum acordo com os Greys. Toda a grande diferença entre a raça humana, entre os povos do planeta, se dá ao fato de que cada região foi dominada por diferentes alienígenas, porém todas apresentam as mesmas características básicas, que são o mesmo sistema nervoso, digestivo, respiratório, circulatório e reprodutivo. Todas as raças que aqui chegaram precisaram prover o corpo físico de alterações genéticas para adaptação às condições do planeta. Observando esse detalhe, poderá entender o porquê da diferença entre os chineses, japoneses, filipinos, nepaleses, indianos, arianos, africanos, indígenas, europeus, pigmeus, aborígenas, esquimós, mongóis, árabes e outros. Mas então, poderemos perguntar, se Deus realmente existe e tem poderes para tudo, por que permitiu que eles limitassem o cérebro do ser humano e dominassem o planeta? Bom, então poderei responder que, em sua suprema sabedoria, inteligência e infinito amor, Deus transformou o planeta Terra em um planeta de aprendizagem e recuperação. Com o fato de termos perdido nossa memória, os povos deixaram de lutar entre si, formando uma só raça. Hoje, totalmente adaptados ao planeta, somos um só povo formado por mais de 12 raças, além da raça nativa que se iniciou com o homem de Neandertal. O fato de o cérebro estar limitado a pouca capacidade dará a chance aos renegados de Orion de refazer a própria história, que teve um final infeliz, exatamente por possuírem extrema inteligência e não saber administrá-la. Perceba que nem tudo que nos parece bom é bom, como nem tudo que nos parece mal é mal. A inteligência associada à frieza se torna perigosa, e a burrice associada ao amor propicia a vida. Observe a pouca inteligência das aves, porém elas cantam, voam e vivem intensamente. Elas têm o que mais importa, a felicidade. Mas para tudo existe um tempo, para cada tempo haverá um tempo. Tudo tem o seu tempo de mudança. Realmente a Terra não foi transformada em paraíso. Quem está procurando o paraíso na Terra está procurando o lugar errado. Além do que paraíso é uma espécie de utopia, pois cada ser leva dentro de si um modelo de paraíso. Não há padrão definido. Veja o exemplo. Para você um baile de gala pode ser o máximo, mas para quem gosta de pagode é uma porcaria e vice-versa. O paraíso dos porcos é um lamaçal, enquanto a dos beija-flores é um jardim florido. Para muitos a terra é um paraíso, para outros é um inferno. Deus transformou a Terra em planeta de recuperação das raças alienígenas, principalmente a dos renegados de Orion. Hoje, por não saber quem é descendente do Homo sapiens e dos aliens, e ao mesmo tempo por todas as raças terem se misturado em acasalamento, podemos dizer que todos somos alienígenas. A partir de então, o corpo físico dos terráqueos vem sendo usado para receber o espírito dos renegados, para que assim esses renegados reaprendam e com menos recursos de maneira geral, terão menos chance de errar. Observando o plano extrafísico, hoje também existe a encarnação em massa de espíritos reptilianos ocupando o corpo de terráqueos. As principais características deles são o domínio, a frieza de sentimentos, o egoísmo, a ganância, a sede de poder e luxúria. Estão em todas as camadas sociais e em todo o planeta Terra. Desde então, os renegados estão nascendo entre nós. Nascem os terráqueos, nascem os renegados de Orion
e também os bárbaros de outras galáxias, como a de Andrômeda, do Sombreiro e outras. O que vou relatar agora é para esclarecer a visão dos clarividentes e de pessoas que saem do corpo de maneira consciente, pessoas que, ao observar o mundo espiritual, se deparam com seres estranhos, seres diferentes em vários aspectos. O livro russo, que era secreto, livro que era somente para uso dos agentes que estudavam os alienígenas, relata peculiaridades de várias raças extraterrestres. Entre elas, o livro diz que é uma raça que adora dejetos humanos. Isso é bastante nojento. Ao sair do corpo em projeção astral, poderá ver esses seres, porém já desencarnado, próximos a esgotos, canais que recebem dejetos mal cheirosos, dentro do cemitério, cheirando cadáveres, etc. Também poderão perceber que junto à raça oriental, especificamente a japonesa, encontrará seres bem pequenos e de no máximo 1,50 m de altura. Já junto com os maçons, encontrará seres com altura superior a 2 metros. Podemos classificar esses seres como de baixíssima índole, demônios na aparência e na índole, seres que trazem todo tipo de energia podre, doença, etc. Inclusive, eles podem levar as pessoas à loucura. Os anjos caídos são únicos em sua forma. De 3 a 6 metros de altura, são seres com aparência humana, porém extremamente envelhecidos, estão sempre só e em profunda agonia. Concluindo o raciocínio, está entre nós demônios dos povos que nos deram origem. Esses seres estão influenciando todas as raças sobre o planeta. Cada ser desencarnado acompanha o ser encarnado que diz respeito à sua raça de origem. Agora, no ano de 2013, além de continuar nascendo entre nós como humanos, eles continuam vindo fisicamente de várias partes da galáxia. Alguns estão vindo até mesmo de outras galáxias. As naves alienígenas estão espalhadas por todo o globo. Estudam um meio de assumir de vez o controle e liderança da nossa civilização. O que eles desconhecem é que a Terra tem um governo superior a tudo. A Terra é controlada pelos orinianos do bem. E se assim for, a batalha será contra os opressores e repressores. Batalha contra o povo renegado de Orion, batalha contra reptilianos, greys e outros. Desde que chegaram ao planeta, os reptilianos estão dando as cartas por debaixo dos panos, tramam em conchavo secreto com os presidentes e chefes de Estado que estão dominados por eles. Para chegar à grande massa, eles usam as religiões que mantêm o povo em eterna ignorância. Para atingir êxito no aspecto religioso, usam o controle mental dos cabeças das religiões. Assim, esses dirigentes dominam seus seguidores. Com medo de que o povo atinja sabedoria, os reptilianos mantêm outras raças alienígenas longe do planeta, e os governos que recebem ordens expressas de negar a existência dos alienígenas, essa ordem vem diretamente dos reptilianos. Também não querem que saibamos que o nosso planeta está dominado pelas ideias dos reptilianos. Não querem que saibamos que todos os governos estão dominados. Por outro lado, os governos temem um confronto direto com os reptilianos. Saiba que existem várias raças que planejam ajudar a nossa libertação. Isso é apenas uma questão de tempo. Vamos ver agora de que maneira geral os reptilianos operam. Segundo o livro secreto do governo russo,
livro montado para o uso da antiga KGB, que significa Comitê de Segurança do Estado, e seus agentes, os reptilianos, têm 500 planetas colonizados mediante infiltração nos governos de cada planeta. Os reptilianos gostam de trabalhar por trás da cena, são muito avançados tecnologicamente, têm vários poderes paranormais, entre eles a invisibilidade, interdimensionabilidade e habilidade em tomar formas, ou seja, nos causar alucinações. Eles têm base no mar do Triângulo das Bermudas, Triângulo do Dragão, na costa da Dinamarca e da Nova Zelândia. Dizem que jamais partirão e que sempre terão a Terra como uma base de suas colônias. O Triângulo das Bermudas e o Triângulo do Dragão são famosos pelo desaparecimento de tripulações inteiras, de navios, aviões, barcos. É o local onde as bússolas enlouquecem e os instrumentos deixam de operar. Os motores falham e muitas vezes param de funcionar. Nesses locais estão os quartéis dos reptilianos. Adentram o mar com naves chegando a profundidades impossíveis para o homem. Em terra, eles têm vários locais. O principal é o Monte Dulce, Novo México, nos Estados Unidos da América do Norte. Eles dominaram e usam os maçons e Illuminates para operar segundo a vontade deles. Mas é bom não esquecer que maçom e Illuminati são reencarnação dos reptilianos. Todos os presidentes dos Estados Unidos foram marionetes desses alienígenas. E os que não aceitaram algumas imposições pagaram com a morte. Os reptilianos assumiram o total controle do planeta há aproximadamente 12 mil anos. Eles dominam quem detém o poder. Então, para que não esqueça, os Illuminati são donos dos maiores e principais bancos. Estão como donos ou sócios das principais petrolíferas, das indústrias automobilísticas, bélicas, rede de emissoras, empresas científicas, espaciais, laboratórios e tudo que você possa ou não imaginar. São donos do planeta e são usados pelos reptilianos que ditam as ordens. Esses alienígenas ensinaram a eles como ganhar dinheiro e ter poder. Em troca, os reptilianos têm tudo o que precisam. Vivem como se fossem deuses, como donos do planeta. Muitos outros alienígenas já tentaram entrar na Terra para dominar os humanos. Porém, o ataque dos reptilianos é implacável. Impede que isso ocorra porque acreditam que a Terra é deles. Os reptilianos não se apresentam diretamente à população, pois sabem que o povo não aceitará o governo deles. Então, sabiamente, se mantêm reclusos, escondidos, dominam os governos para que os governos nos dominem. Segundo o livro russo, os Alma Uluk Strat 163 perderam uma guerra contra os reptilianos na Índia, no passado distante. Essa guerra é relatada pelos indianos em suas escrituras sagradas, dizendo que os deuses lutaram no céu. A história dos orinianos é relatada na Bíblia, porém de outra forma. A história dos anjos caídos, citado na Bíblia, nada mais é do que a história dos anjos que formaram a civilização de Órion. Posteriormente, tornaram-se renegados, sendo expulsos do planeta. Tornaram-se nos demônios da nossa galáxia, assim como a história da Eva, que foi tentada pela serpente no paraíso, nada mais é do que a representação da sedução e o domínio do povo reptiliano sobre a raça humana. Orinianos do passado, orinianos do bem que deram origem ao homem, o Homo sapiens, o homem atual. Caso isso realmente aconteça, os reptilianos greys e outros vão atacar os irinianos. Então haverá nova batalha no céu.
Porém, dessa vez, segundo as profecias, eles perderão a guerra e o planeta será libertado das forças do mal. Será libertado dos demônios alienígenas. Acredita-se que a partir daí nossa mente será desbloqueada. Há muito tempo o homem tenta ser Deus de seu próprio mundo. Posso até dizer que você é realmente Deus. Você é Deus do seu animal de estimação, pois ele depende de você para viver, para ter saúde, para se alimentar. Você faz o destino dele. Se você quer, você dá vida às plantas, às lavouras. Se você quer, você mata as aves, os animais, destrói florestas, rios. Então, dentro desse contexto, você é o Deus de tudo que pode dominar e alterar. Você é o Deus dos vermes que habita dentro de você, dos animais que você prende e escraviza, das pessoas que você usa e abusa. Se isso não lhe serve, esqueça. Porém, com certeza serve para muitos reptilianos. Agora vou colocar para você parte do livro russo que descreve algumas raças alienígenas. O livro foi produzido como um manual de instrução para os agentes do governo. Uma cópia foi encontrada por acaso na Sibéria, República da Buriátia, em 1981. Teve sua primeira versão na época de Stalin e foi sendo melhorado ao longo dos anos com estatísticas e fotos de pessoas, especialmente crianças abduzidas. O livro foi criado para os agentes russos especializados no assunto chamados de agente SMERSH. Veja agora as raças catalogadas nesse livro. Raça Maitri, constelação Megopei, visita a Terra desde a pré-história, raptando humanos e intencionando colonizar a Terra. Porém, foram impedidos por outras raças alienígenas. São hermafroditas com 120 anos de vida em média. Raça Dries, 2,5 metros de altura em média, crânio complexo, visitou a Terra 20 vezes. Raptam humanos para escravizar. Fizeram 520 desaparecimentos de pessoas. Oriundos da terceira estrela da constelação de Cetus, Baleia, tem 40 planetas colonizados com a ajuda de seus escravos. 10 deles foram pegos à força. Trabalham em conjunto com 8 outras raças. Alimentação é carnívora, planeta de origem similar à Terra. São incapazes de interagir positivamente com outras raças. Pretende-se revelar aos humanos no ano de 2022. Raça Lang. Pequenas criaturas de aproximadamente 70 centímetros de altura, oriundos da sexta estrela da constelação Coma Berenices, com 3 planetas de origem, colonizaram outros 10. Um dos visitantes mais antigos, fonte das lendas sobre gnomos e elfos. Última visita ocorreu em 2006, já abduziram mais de 10 milhões de pessoas. Raça Smed, planeta Svok da constelação Baterai, constelação desconhecida. Tem naves cônicas, são idênticos aos humanos, possuem apenas 6 naves em funcionamento. Já colonizaram 18 planetas, têm grande interesse pela religião humana. Pertencem a uma raça moribunda. Raça Tengri-Tengri, oriundos de um planeta do mesmo nome do setor galáxio 56, constelação desconhecida. Vida subterrânea intraterrestre, população de 10 milhões de indivíduos, visitam a Terra há 10 mil anos. Não precisam de água nem oxigênio, vivendo em naves gigantescas que podem levar 5 milhões de indivíduos, em constante contato com governos da Terra. Raça Graysli, da altura de um homem com finos fios de cabelo sedosos, oriundo da constelação de Virgem. Primeira visita na época dos faraós. Acompanham a história da humanidade. Passaram 10 anos entre os egípcios antigos. As naves acomodavam 6 indivíduos de cada vez. Raça Dorsai, pequenos, aproximadamente meio metro de altura. Visitam a Terra com frequência, oriundos do sistema Cassiopeia, 2 planetas de origem. São carnívoros, comem outros extraterrestres e humanos. Estão em guerra há 2 bilhões de anos contra outras espécies alienígenas.
Última visita nos Alpes suíços em 2001. Raça Strom, oriundos da constelação Ursa Menor, invertebrados e selenterados, semelhantes a medusas e águas-vivas, 2 metros de altura, estudam a flora da Terra, muito cautelosos, visitam a Terra desde a Era do Gelo, possuem 20 planetas colonizados, suas naves são octogonais. Raça Afim Spiantse, oriundos da constelação de Lira, pequenos, com pele azul com pintinhas, do planeta Crime-Aipetri, onde a atmosfera é rica em hidrogênio. Avançadíssimos, chegam aqui em 20 minutos. Não violentos, têm 40 planetas colonizados. Ficam invisíveis quando próximos a humanos, a não ser que desejem o contrário. Porém, sua presença causa ansiedade nos humanos, mesmo quando invisíveis. Naves esféricas estudam o desvio da raça humana, é como chamam. Sua ação é importante em determinar o futuro da raça humana e seu desenvolvimento. Raça Solipsi Ray, líder e Martin, raça harmoniosa, tem 2 bilhões de anos de civilização. Não possui colônias, estudam o desenvolvimento de outros planetas. Oriundos da constelação do Cisne, possuem armas poderosas apenas para se defender. Eles dizem que a raça humana ainda tem 645 opções de futuro. São os que chamamos de Greys. Raça Anunnakis de Nibiru. Passam aqui a cada 4.000 anos, não 3.500 como se pensa. E são idênticos aos humanos, só que mais altos. Para ficar na Terra, os Anunnakis derrotaram outra raça poderosa que já vivia aqui. O rei Samael e sua esposa Lilith dos Anunnaki desconheciam a presença reptiliana aqui e vieram coletar humanos para escravizá-los. Eles só cooperam com os Zeta reticulianos, que não são os Greys. Os descendentes dos Zetas foram os faraós do Egito. Raça Calênia, originários da estrela Tarazed da constelação de Áquila, Águia. 3 planetas colônia, tempo de vida aproximado de 150 anos. Frequentemente avistados na África saariana. Tem visitado a Terra por 2.300 anos. Seu interesse se restringe aos minerais terrestres. Raça Mytilai, primos distantes dos reptilianos, vêm da estrela Alia, na constelação da Serpente, mas não podem ser considerados como verdadeiros reptilianos. Visitam a Terra desde 1965 e têm aparência assustadora. Circulam muito pelos polos da Terra. Raça reptiliana. Na verdade, uma de 3 espécies tem estado na Terra por 15.000 anos, oriundos da constelação do Dragão. Tem 500 planetas colonizados mediante filtração nos governos de cada planeta. Gostam de trabalhar por trás da cena, muito avançados tecnologicamente, vários poderes paranormais, entre eles a invisibilidade, interdimensionabilidade, habilidade em tomar formas. Tem bases no Mar do Triângulo das Bermudas, na costa da Dinamarca e da Nova Zelândia. Dizem que jamais partirão, pretende dominar a Terra e tê-la como colônia. Raça Alcobata tem 5.000 naves, 100 planetas colonizados. Espécie parasitária, abduzem humanos para fins desconhecidos. Não interagem com outras espécies alienígenas. São agressivos, vêm da constelação de Perseu, derrubam aviões, visto pela última vez em 2001 no Canadá. Raça Negumaki ou Gnomopo, chegaram pela primeira vez em 1989, exercem controle mental sobre humanos, abduzindo-os, após liberam-nos. O objetivo disto é desconhecido, lembram as criaturas insetoides que inspiraram o filme Independence Day. Antiquíssimos, são temidos pelos governos terrestres. Raça Zeta reticulianos Santibala. Parecem-se com os Maitre e o Solipti Ray, os famosos Greys, oriundo da constelação de Nets, constelação desconhecida. Representantes do Anunnaki na Terra, subespécie artificial derivada dos Zetas, porém mais semelhante ao humano.
Akenaton, faraó da 18ª dinastia egípcia, era um exemplo típico removido do poder pelos reptilianos. Existem há 4.000 anos, sendo o tipo mais antigo de híbrido. Podem ter forma humana normal, porém com deformidades no crânio alongado. Raça Ramai, oriundos de Capela, na constelação do Cocheiro. São pacíficos, responsáveis pelo desenvolvimento dos maias, trazendo humanos de várias partes do planeta e juntando-os na América do Sul. Muito voltados para a ciência, ensinaram tudo aos maias, astronomia, etc. Mas, ao deixá-los, os maias resolveram honrá-los com sacrifícios humanos, vistos pela última vez em 2001 em Bora Bora. Os homens vivem 130 anos, as mulheres apenas 26. Raça Movianta Caifi significa os que brilham, oriundos da constelação Vulpécula, raposa. Tiveram encontros com presidentes norte-americanos e líderes russos, trocam tecnologia pelo direito de abduzir, influenciaram muito a cultura tibetana com bases no norte dessa região, colonizaram 40 planetas. Raça Hak visitaram a Terra menos vezes que as demais, apenas 5 vezes, sendo a última no ano 71 d.C., gerando no islamismo e no Oriente Médio a crença nos gênios da lâmpada maravilhosa, mas deixaram de visitar esse planeta por serem incompatíveis com o sistema imunológico deles. Raça Ravi Hanuai Condras vem da galáxia Nando Sextante. Aparecem na Terra desde o ano de 941 d.C., vistos pela primeira vez na Romênia. São famosos por abduzir e matar humanos, bebendo seu sangue, dando origem às lendas dos vampiros. São tolerados pelos governos humanos. Foram vistos pela última vez na Escócia em 1996. Raça Almalukstrat 163. Perderam uma guerra contra os reptilianos na Índia no passado distante. Extremamente avançados, foram forçados a partir, mas voltaram por volta de 200 anos atrás, porém não mais após 1948. Trafegam em invisibilidade, oriundos de Júpiter. Raça Ainanã, os marcianos oriundos da constelação de Gêmeos, habitam bases em Marte por milênios para explorar um metal semelhante ao ouro. Chegaram pela primeira vez na Terra há 3.000 anos atrás no Japão, vistos em Madagascar em 2003. Raça Indo-Gutik, os alto-brancos, têm base na Lua, onde mineram com o uso de escravos. Alegam cuidar muito bem de seus escravos, mantêm contato com o governo americano, russo e chinês, procurando manter o segredo de sua existência na Lua. Podem tomar a forma humana se assim o desejarem, tomando a forma dos homens pretos. Raça Pleiadiana, vinda das Pleiades, constelação de Touro, deram origem a uma parte da raça indiana. Influenciaram nas crenças, religião, costumes e trajes. Também poderá haver a ligação deles com os reptilianos através das imagens que mostram nos filmes o olho de Horus. Um dos filmes inicia-se com uma frase no rodapé, parte inferior esquerda da tela, onde encontra-se a frase de Thomas Jefferson, que diz: "Eu temo pela minha espécie quando penso que Deus é justo." A Oriniana, planeta Órion da constelação do Caçador. Seres com altíssima evolução tecnológica e espiritual, seres inteligentíssimos, possuem altura entre 1,20 m a 1,50 m. Sua fisionomia é semelhante à de crianças. Na medição terráquea vivem aproximadamente 135 anos. Deram origem às raças humanoides da Via Láctea. São os que alavancaram a raça humana, alteraram nossa genética, nos dando inteligência e sabedoria. Não mais se apresentam aos humanos. Têm vários poderes como a invisibilidade, multidimensionalidade, domínio da mente com transmissão telepática. Dominam a técnica de comunicação através da projeção astral, atingindo outros mundos de maneira invisível. Entre vários poderes, apresentam o da cura através da imposição de energias. Alimentam-se através de energia irradiada que provém de aparelhos ou de indivíduo para indivíduo. Também pode ter alimentação sólida. Sem apresentarem-se fisicamente, auxiliam os humanos nas diversas pesquisas em diversas áreas.
Iraque. Na região que um dia foi a Mesopotâmia, localizadas na margem leste do rio Tigre, do lado oposto à atual cidade de Mossul, ficam as ruínas da antiga cidade de Nínive. Aqui, em 1849, foram encontradas placas sumérias de 6.000 anos, feitas em argila, com a mais antiga forma conhecida de registro escrito. Interpretações do que foi entalhado nas placas citam uma raça alienígena chamada de Anunnaki, que se estabeleceu na Suméria e reproduziu-se com humanos. Os Anunnakis, que vieram da Suméria, onde é hoje o Iraque, falavam de deuses que literalmente criaram os humanos à sua imagem e à sua semelhança. E quando analisamos alguns dos textos sumérios e vários registros que datam de milhares de anos, os Anunnakis são um grande meio para perceber que esses seres realmente existiram. E os Anunnakis trabalharam com ou tiveram alguma relação com os Greys. Nos Anunnakis, Anu é uma descrição de que eles eram ligados a divindades de criação. E, nesse caso, Anu tem ligação com a constelação de Órion. Muito especificamente, isso significa que essas criaturas vieram de algum lugar do universo e vieram para a Terra por nós.